Você está ouvindo um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Eu sou Erivaldo, sou estudante de Educação Física e estou aqui com meus companheiros. Olá, eu sou a Isabelle, aluna do curso de Medicina. Meu nome é Gabriel e eu curso fisioterapia. E nós formamos o podcast Cheio de Saúde. Vamos falar de saúde e formação acadêmica, coisa boa, né? Coisa boa. Bem, pra galera que ouve, já costuma ouvir a gente falar da nossa formação, né? Que a gente é estudante, somos estudantes das áreas da saúde. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para chegar na educação física. E vou contar um pouquinho da educação física a vida, né? O que eu quero com isso, o que eu não quero, enfim. Cara, demorou pra achar. Eu acho legal falar bastante também de como que a gente sai perdido do ensino médio. Não sei depois da reforma do ensino médio, que tá entrando na reforma do ensino médio aí a partir do ano que vem, mas no meu ensino médio eu saí muito perdido, cara. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha ideia da onde que eu ia, da onde que eu ia entrar. Eu não sabia a diferença de faculdade para universidade, centro universitário, instituto, ensino superior, ensino técnico, não sabia de nada disso. Eu, pra vocês terem ideia, eu acho que eu prestei Enem para medicina e prestei Enem para engenharia. O PAS eu tinha colocado biologia e química. Tava totalmente perdido, né? Eu não tem nada a ver com o que eu faço. Mas quando eu saí do ensino médio, cara, eu fiquei muito tentado, tanto por estímulo da família, quanto de quem me cercava, de amigos e tudo mais, de mexer com informática. Porque, pô, o cara só joga, não precisa fazer mais nada, só mexe no computador, vai fazer informática, alguma coisa assim, né? E aí eu fui fazer, acabei fazendo duas faculdades não me formei, acabei fazendo duas faculdades mexendo com informática, essas coisas assim. Cara, eu detestei profundamente aquilo ali. Mas sempre levo pra minha vida que aquilo ali foi uma parte de autoconhecimento. Não foi só eu tentando me conhecer, mas também por conta de estímulos das outras pessoas, para as pessoas me conhecerem em relação ao que eu quero ser para minha vida e tal. Eu sempre falo sobre autoconhecimento em relação não só eu comigo mesmo, também as outras pessoas entenderem que não é porque eu sei lá, eu jogo bola é, nas quartas-feiras que eu quero ser jogador de futebol. É mais porque eu gosto daquilo. Serve também para o computador. Não é porque eu me divirto jogando, assistindo essas coisas, que eu quero trabalhar com isso. Então eu cheguei lá no. Chegou um momento na minha vida que eu sofri um choque de realidade. E por conta de incentivo de certas pessoas, me veio a ideia de fazer educação física. Eu fiquei muito em dúvida para onde que eu ia fazer educação física. Se eu ia fazer educação física, mas eu sabia que eu queria educação física a partir do momento que eu busquei uma ideia do curso, fui olhar componente curricular do curso, que eu acho que ninguém olha isso, o que, que tem, né, de matéria, de disciplina ao longo do curso. E aí, cara, na universidade que eu tô, cara, eu me apaixonei, cara. Me apaixonei pela profissão. Eu vi que tem duas educações físicas, né? Tem a licenciatura e tem o bacharel. A licenciatura é mais realmente para a escola, mas dá para trabalhar com outras coisas também. E o bacharel é a galera mais da academia, mas também mexe com centro de treinamento específico para certo tipo de público de atleta, assim. E até dá para trabalhar em hospital, apesar de ser muito raro da gente ver profissional de educação física trabalhando no hospital. Mas dá. Dá pra. Tem até que ter um número razoável. E eu acho engraçado porque tem uma galera que não gosta de faculdade.
A galera que fala, putz, cara, tem que entregar esse trabalho, tem que fazer isso, ou não tô afim de fazer, a faculdade é só pressão, é só pressão, é só pressão. E, cara, eu amei o, a faculdade, eu amei. De verdade, eu gostei demais de estar lá. E aí é por isso que eu não quero sair de lá. Aí você pensa, pô, o cara vai ficar reprovando? Não, é porque eu quero trabalhar na faculdade. A faculdade, ela me traz uma aclimatação, cara, que eu fui criado estudando. E aí eu permaneço até hoje estudando. Em sala de aula, eu gosto da sala de aula, eu gosto de socializar tanto com os colegas da sala de aula quanto com os professores. E o ambiente acadêmico, eu entendo que para algumas pessoas também vai muito de conduta de professor para aluno, de disciplina para aluno. É um pouco pesado por conta do excesso de disciplinas, de conteúdo que tem que fazer, e a gente tem um sistema de avaliação que ele pede que você produza bastante, né? Você tem que produzir bastante na universidade. Mas mesmo assim eu gostei. Eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade em relação a tarefas, a fazeres. Mas tem uns negócios muito engraçados que tem no curso de educação física que mais pra frente eu vou contar pra vocês. Gabriel, como é que é? Como é que é o curso de fisioterapia? Cara, você contando aí, eu vi muita coisa em comum, né? Até porque a gente se conheceu através do computador, jogando. E na época eu ainda estava no ensino médio, se eu não me engano. Eu estava no ensino médio. E eu sabia que queria fazer faculdade, mas não sabia o curso de quê, né? Sabia que eu queria estar lá, mas não sabia fazendo o quê. E chegou o terceiro ano, me formei. Chegou a época de prestar vestibular, fazer Enem. E tava bem perdido. E fui no mesmo raciocínio que o seu. Até por influência de parentes, de amigos também. Falei, pô, passo a maior parte do meu dia com computador, gosto. Vou procurar um curso nessa área, né? Comecei a fazer sistemas de informação, acho que foi em 2016. Trabalhava já na época, trabalhava de manhã e estudava à noite. Só que não me adaptava bem ao curso, sabe? Eu ficava bem desgastado, não tinha tanto interesse em participar das aulas. Apesar das notas serem boas, eu não tinha prazer naquilo, sabe? Ah, quando não é o que a gente quer E fazer, né? isso. Aí fiz o primeiro período, tipo, não queria desistir, queria continuar fazendo pra ver se às vezes era algo da minha cabeça, porque muita gente fala, no começo é meio chato mesmo qualquer curso, que é muita matéria teórica. Quando você começar a entrar mais no curso, vai dar uma animada. Eu falei, pô, pode ser isso, né? Aí continuei, fui pro segundo período e ao invés de melhorar, só ia piorando, sabe? Quanto mais entrava mesmo no curso, menos eu gostava. Até que chegou no terceiro período, no meio do terceiro período, acho que um pouco antes das provas começarem, eu vi que eu não tava. Assim, eu tava pagando faculdade, é, perdendo tempo, perdendo muita coisa na minha vida que eu poderia estar usando esse tempo para fazer. Para algo que eu sabia que mesmo que eu me formasse, não gostaria de trabalhar, sabe? Não teria utilidade nenhuma para mim na minha vida. Aí conversei com meus pais na época. Foi até difícil assim, falar que queria sair da faculdade, porque eu falava que queria sair, mas não sabia o que fazer, sabe? Não tinha um norte para seguir. Então, mas de qualquer maneira eu tomei essa decisão de parar, tranquei a faculdade na época, no terceiro período. E nesse mesmo tempo, eu estava muito desleixado assim com a minha saúde, estava me alimentando mal, não praticava atividade física e comecei a me cuidar nesse aspecto. Foi quando eu comecei a praticar atividade física, comecei a estudar bastante sobre o corpo humano. Eu tive um déficit muito grande de anatomia, de matérias de ciências mesmo na minha, na minha. Quando eu estudava, né? Ensino fundamental, ensino médio. E confesso que um pouco também foi falta de interesse da minha parte, mas não, tipo, era muito raso.
E quando eu comecei a praticar atividade física, fui procurar por conta própria sobre anatomia, fui estudar e comecei a criar essa paixão assim pelo corpo humano, sabe? Algo que para mim é algo que a gente tem é o mais valioso para nós, é o nosso corpo e a gente nem dá tanto valor, sabe? Então eu comecei a estudar e cada vez ficava mais interessado, tudo. E quando eu tranquei a faculdade, foi no primeiro semestre do ano, né? Aí os outros 6 meses, assim, até o ano acabar, eu não comecei nenhuma faculdade, mas eu utilizei esse tempo para me decidir qual curso eu faria. E na época eu fiquei em dúvida entre educação física e fisioterapia. Eu tinha uma ignorância, assim, bem grande e eu era bem raso o meu conhecimento sobre educação física. Para mim, quem formasse em educação física tinha que ser professor de escola ou trabalhar em academia, né? E lógico que não é isso. Hoje eu reconheço que eu estava muito errado sobre isso. E não queria trabalhar com nenhuma dessas duas áreas. Então meio que deu uma desanimada em educação física. E a fisioterapia me interessava mais. Tinha o curso de fisioterapia na mesma faculdade que eu estudava sistemas de informação. O meu cunhado na época também estava começando o curso de fisioterapia, estava gostando. Falou que é um curso muito bom. E acabou que eu comecei. E assim, no primeiro período, eu já me apaixonei pelo curso, sabe? Tudo que eu não senti nos 3 primeiros períodos de sistema de formação, eu senti nas primeiras semanas de fisioterapia. Aí aqui eu sabia que era o curso que eu iria terminar com o maior prazer, sabe? E muita gente acha que, às vezes quando eu comento isso, que foi um desperdício de tempo, de dinheiro, eu ter começado o sistema de formação, mas eu tomo como um aprendizado, sabe? Foi muito bom, porque eu ter passado por isso me deu mais certeza ainda do curso que eu tô hoje, é o que eu quero, sabe? É muito gratificante eu sair de casa para estudar, tenho interesse em participar até de projetos fora, né, da faculdade, igual o podcast. Então, assim, é totalmente diferente quando eu comparava com o ensino de formação. Isso aí. Isabelle. Acho que eu também tenho muito em comum em relação a vocês, porque eu também, quando eu saí do ensino médio mesmo, eu pensava o que eu ia fazer, né? E as minhas opções estavam medicina ou engenharia ambiental. Aí, como eu vim de escola pública, né? Então, medicina não tava nem. Cheguei perto da minha nota quando eu fiz o vestibular e Enem. E aí eu fui pra engenharia ambiental. Eu também queria bastante, então eu fui tentar, mas quando eu cheguei lá, aquela animação, né, de você sair do ensino médio pro ensino superior, tudo novo. Mas assim que passou o primeiro semestre, assim que passou o primeiro semestre, eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, igual o Gabriel, isso, eu não vejo sentido nisso, eu não vejo futuro, igual vocês passaram pelos outros cursos. Eu não vejo como eu vou estar aqui mais pra frente, né? Não tenho uma perspectiva com esse curso. E aí foi quando eu decidi sair também. Mas eu saí, assim, pra estudar medicina por conta própria, pra medicina. E, bom, medicina é um curso muito concorrido, né? Mas precisa estudar muito, né? E além da pressão que você tem de passar, a pressão do vestibular, né? De passar, tem a pressão da família, tem todo o contexto familiar. Então, pra mim, eu fiquei um bom tempo estudando, assim, pra passar no curso mesmo, e acho que isso foi o que mais me marcou. É engraçado porque, assim, eu também fui, com o passar do tempo que eu tava estudando pro vestibular, eu tentava me convencer de todas as outras formas, que talvez não fosse o curso pra mim. Então, começava a pegar os pontos ruins do curso, né? E é engraçado que quanto mais eu via, mais, mesmo o pior que poderia oferecer, isso só aumentava o quanto que eu queria o curso, porque, assim, o curso, ele vai te... Ele vai fazer você ter contato com o pior do ser humano, né? Mas também vai te fazer você ter contato com o melhor, então eu acho isso bem legal. E aí foi quando eu fui conseguir passar, foi uma alegria muito grande, eu acho que é isso. Tô muito feliz agora. A gente vê a diferença, né, de quando o curso anterior que a gente estava e o curso que a gente está agora. Não o curso,
é o sentimento que você tá lá, né? Quando você tá lá, o sentimento é totalmente diferente. Você consegue ver agora um sentido, você quer terminar aquilo. Então eu acho isso bem legal. Muito massa, né? Muito massa. Nossa, cara. Nossa, a gente viaja nas ideias, assim, quando eu ouço vocês falando, cara. Eu lembro que eu me perguntei também em relação ao aonde eu me veria daqui a um tempo. Cara, a gente, por mais que para alguns casos a gente não guarda, não tenha expectativas, cara, pra gente trabalhar, pra gente conviver com a gente vai ter expectativas, sabe? A gente vai ter pô, eu quero daqui a um tempo, eu quero tá trabalhando nessa área, eu quero ver como é essa área, eu quero, tanto que, pô, durante a minha graduação, eu peguei muita disciplina optativa. E disciplina optativa, cara, eu fui ver como é que eram os outros cursos, cara, pra eu saber também, do mesmo jeito que vocês, eu já tinha uma ideia, né, que eu não queria mexer com informática. E eu também descobri que eu queria e quero mexer com a área da saúde. Por quê? Porque durante a faculdade de Educação Física, para a galera que está ouvindo, eu sou formado em licenciatura em Educação Física e agora eu estou fazendo o bacharel em Educação Física. É, Durante a graduação, eu pego muita disciplina optativa e ela me dá a opção para escolher qualquer disciplina de qualquer curso. E aí eu fui ver, cara, eu fiz disciplina de direito, eu fiz disciplina de publicidade e propaganda, só pra sentir um pouquinho como é que era, entendeu? Eu fiz uma disciplina só. E eu lembro, cara, que eu me perguntava bastante, cara, educação física é realmente isso aí mesmo que eu quero fazer pra mim, né? Porque, pô, tem uns negócios que a gente pensa, e eu acho muito legal, eu vi uma passagem em um podcast nessa semana, que, cara, quem mexe com saúde, ele tem uma coisa em comum. Seja eu, qualquer pessoa que está mexendo com a área da saúde, ela, ela gosta de servir pessoas, entendeu? Tipo, ajudar, seja prevenção, tratamento, cura, a pessoa serve a outra pessoa. O cara que tá mexendo com a disciplina da saúde, ele tem essa característica. E, e muita gente é questionado em relação à renda, dinheiro, pô, isso aí não dá dinheiro, isso aí muito. Eu fui questionado assim, em relação à minha profissão, em relação a dar dinheiro, porque às vezes a gente olha assim nas redes sociais e tá achando que educação física, pô, é um mundo de alegria que todo mundo ganha muito dinheiro lá, todo mundo tem um shape, tem o corpo dos corpos. Só que não é assim, né, cara? Não é assim, não é desse jeito. A média do salário do profissional de educação física não é alta, não é alta. E na licenciatura você ainda trabalha muito e tem muito desgaste psicológico porque você mexe com escola, você mexe com criança. Você pega uma carga horária de um professor, cara, de escola, é muito pesado. Já no bacharel você se desgasta muito que você precisa de muito tempo de serviço, trabalhando em uma, duas, três academias, trabalhando em centro de treinamento, e a gente acaba que conversa muito com a galera das outras disciplinas da saúde, mas a gente acaba ganhando um pouco menos. Não vou entrar em mérito de qual profissão deveria ganhar mais ou menos, porque na verdade eu não gosto de pensar em remuneração. Claro, o dinheiro ele é necessário, a gente vive num país capitalista e a gente precisa para pagar nossas contas, para sobreviver, comer e tudo mais. Mas o intuito de você entrar na área da saúde, principalmente para quem está escutando, cara, é a vontade de servir. Essa eu acho que é a chave para você pensar no que você gostaria de fazer. Pô, mas as outras áreas não servem? Até que servem. Mas pra gente que é da área da saúde, ou está estudando para a área da saúde, isso é uma vontade que supera a vontade de você ganhar dinheiro de fato, de verdade. Você começa a pensar mais em ajudar aquela pessoa. Pô, sei lá, um exemplo, Isabelle daqui a um tempo tá fazendo plantão e aí
pô, tá acabando o plantão dela e chegou um paciente e assim, ela passa pela cabeça dela, pô, não vou tratar, claro que eu tenho certeza absoluta, eu posso estar falando besteira aqui, mas certeza absoluta que a Isabelle vai falar, não, vamos ver o que que é, vamos ver o que que dá pra Com fazer. certeza. Pois é, isso aí é foda, cara. Eu acho isso maravilhoso, cara. Isso que eu falo que eu falo que supõe que passa por cima dessa vontade nossa de ganhar dinheiro. Claro, a gente tem intenções de ter planejamentos para o futuro, de renda, de vida e família, mas a questão de servir, cara, ela sempre vem com algo principal pra gente. E também acho que entra a questão de, assim, essa... Você precisa servir a pessoa e acaba que isso vem com uma carga emocional muito grande também, né? Então, os profissionais de saúde, eles geralmente são muito afetados, né, com essa questão, principalmente da saúde mental, de como encarar muitas vezes a doença de um paciente, o processo de adoecimento de um paciente, por exemplo, na fisioterapia, né, na educação física, então na medicina também. E assim, muitos profissionais, eles chegam a sofrer, né? Tá ficando mais claro agora, tá vindo mais à tona, na verdade, essa questão da ansiedade, depressão. E assim, um médico, um profissional de saúde, fisioterapeuta, um profissional da saúde que sofre de ansiedade, o rendimento dele, consequentemente, do trabalho vai cair a eficácia. E isso vai fazer com que é, a qualidade de atendimento com aquele paciente não seja tão boa. Então, às vezes, a gente entra em um consultório, um hospital, e a gente se depara com profissionais extremamente antipáticos, né? Porque eles também, de certa forma, estão sofrendo por conta dessa carga, né? Então, é uma coisa assim, de pensar também, para quem está ouvindo, pense em seguir a carreira de profissional da saúde também é um ponto de se levar em conta. Isso que você disse sobre tentar diferenciar essa dificuldade da gente, até onde a gente deixar demonstrar, né? Se comover com a doença do próximo, essa parede entre a gente se preocupar como um ser humano ou como um profissional é bem tênue, assim, essa linha, então é bem complicado. Acho que é um grande desafio para qualquer área da saúde, né? A gente tentar manter o profissionalismo, assim, sem se aproximar, sem se... Imparcialidade, né? Isso, exatamente. Então, é bem importante isso. É algo que não fica tão claro até a gente entrar mesmo no curso e começar a ter as disciplinas. Vamos falar um pouco. Eu ia fazer uma pergunta, mas envolvendo a formação de vocês, porque assim, eu tô no primeiro ano ainda, e meu ano foi completamente na pandemia, então tô tudo online por enquanto. Mas vocês acham que já tiveram um tempinho aí de presencial? E aí minha pergunta é assim, se vocês já sofreram, né, com questão de sono, ficar qualidade do sono, ansiedade, como é que é esses momentos turbulentos, se vocês já passaram por isso? Na graduação? Isso, durante a graduação. Cara, deixa eu pensar. Cara, o TCC foi brabo, cara. O TCC foi um negócio muito legal de fazer. Eu acho que putz, na minha vivência, eu tive acúmulo de tarefas. Quando você começa a estudar, você começa a trabalhar, você tem por alguma vontade, algum motivo de você cuidar do seu corpo, da sua saúde, ou você querer socializar, cara, esses três negócios, eles vão dar um trabalho para você manter. Vão dar um trabalho. Você estuda, trabalha, tem uma vida social, você estuda, trabalha. E eu não tô falando que, tipo, ou é um ou é outro. Tô falando que, né, complicado. Mas eu sempre tentei respeitar um pouco o meu tempo de sono, porque eu sei que ele é um grande fator de produtividade minha. Cara, se eu durmo mal, é foda. É foda pra eu produzir no dia seguinte. Em relação
os problemas psicológicos, digo, de estresse por conta de entrega de trabalho, de roteiro, de rotina, eu, por incrível que pareça, eu adotei um sistema. Eu não sei. Se vocês acreditam em signos, talvez você vai achar que é porque eu sou virginiano, alguma coisa assim. Mas, pô, cara, velho, não dá. Eu monto um cronograma, eu monto um sistema, cara, e eu vou fazendo aquilo, eu vou adiantando tudo que dá. Eu entrei no fluxo da universidade, eu entrei no fluxo já fazendo uma universidade antes, porque eu tinha feito 2 cursos antes. Por mais que eu não gostasse, eu sempre fui um cara tão... Ai, cara, é foda. Eu era dos caras que faziam o trabalho dos outros. Eu era um cara que a pessoa pedia, eu não conseguia falar não pra pessoa. Tipo, chegava um cara lá que era super carismático, tal, colegão e tal, e pra eu me sentir pertencente ao grupo, não vou falar isso de novo do primeiro episódio, mas eu acabava fazendo os trabalhos e os caras acabavam me colocando no grupo de amigos deles lá, mesmo eu não tendo nada a ver com a galera. Então eu saí do ensino médio já com um negócio na cabeça de, cara, eu me programo para fazer, porque eu tinha que ter um tempo de sobra para fazer o do outro. Na graduação, na primeira graduação, eu continuei fazendo isso. A partir de educação física, eu não fiz mais. Não fiz mais isso, de fazer tarefas para os outros e essas coisas. E cara, então em questão de fluxo de estresse, foi muito tranquilo a universidade para mim. Já no TCC é um desafio. Alguns cursos fazem monografias, só você com você mesmo escrevendo, e outros fazem TCC em grupo, 3, 4 pessoas para apresentar. E aí, cara, você discutir um tema, discutir um estilo de pesquisa para fazer uma apresentação, para defender aquilo ali que você está fazendo. Aquilo ali foi complicado. Por sorte, eu consegui montar um grupo ao longo desse curso. Consegui montar um grupo em que a gente era muito diferente um do outro. Tem até uns testes analíticos de personalidade que a gente fazia. E a gente dava muito diferente. As 4 pessoas, muito, muito diferente. Só que, mesmo assim, a gente conseguiu fazer o TCC muito bem mesmo. Ficou até com pré-projeto para mestrado. Respondendo sua pergunta, eu trabalhei durante toda a graduação, praticamente. Desde o primeiro dia de faculdade eu trabalhava de manhã e depois ia para academia, ia praticar alguma atividade física antes de ir para aula. Sempre gostei. Isso foi bem desgastante, assim, fisicamente, sabe? Eu não queria abrir mão de ter esse tempo para me cuidar, essas horas que eu poderia dar uma cochilada, uma descansada. Teve até uma fase do curso que eu tive que fazer isso, mas me senti muito mal. Mas assim, se eu pudesse escolher entre a graduação, eu apenas me dedicar ao estudo, acho que seria muito melhor, teria aprendido muito mais, seria ainda mais prazeroso. E eu acho que é o ideal para todo mundo, na verdade, assim. Seria o ideal, né? Todo mundo apenas se dedicar à faculdade, assim, aproveitar, porque quando começa parece que demora, mas o tempo voa, sabe? Você fala que tá começando agora, tudo, daqui a pouco você já tá pensando em ter um pré-TCC, então o tempo voa. E por eu ter esse acúmulo de tarefas, assim, isso me desgastava. Nunca gostei de fazer as coisas de qualquer jeito, então quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, alguma coisa acaba que não é bem feita, né? Aí entra descanso, entra trabalho, a própria faculdade, relacionamento, tempo com família. Então você vai começar a ter que abrir mão de algumas coisas para ter melhores resultados em outras, né? Nossa. E isso vai te desgastando muito durante o tempo. Eu agora no final do curso, na reta final, né? Acredito que eu me formo no final do ano que vem, Se Deus quiser. mas amém. A grade bem vazia, assim, porque com a pandemia eu adiantei algumas matérias do final do curso, né, que dava para fazer à distância. E agora comecei a fazer estágio, TCC, na reta final mesmo. E saí do trabalho essa última semana. Então, finalmente, eu vou conseguir me dedicar ao curso
nem que seja agora no final. Assim, estou muito mais empolgado, mais feliz. Então, eu, assim, respondendo sua pergunta, eu realmente sofri muito com sono, com estresse durante mais da metade do curso por conta disso, esse acúmulo de tarefas. Realmente essa questão tanto do peso financeiro, né, da faculdade, o sono, a tarefa excessiva, eles, de certa forma, provocam na sociedade, né? A gente tem um estudo que fala sobre a questão da importância do sono, né? Porque muitas vezes a baixa qualidade do sono, seja pela diminuição de horas por noite ou questão de pesadelos, remédios, elas estão muito ligadas aos suicídios, né? Que a gente vê principalmente em alunos da área da saúde. Não só isso, também como a depressão, né? Então, eu fico feliz que vocês tenham conseguido passar por isso. Mas é um tema que a gente precisa falar, não sei se fica para um próximo, porque, assim, ainda tem um certo estigma em relação a isso, porque muitas vezes é visto como uma fraqueza, né? A pessoa não procura ajuda psicológica ou seja por aquela que ela tá passando, porque significa representaria uma fraqueza dela. Eu acho interessante uma curiosidade aqui que eu tava vendo. Teve um estudo que pegou isso mais em relação a estudantes de medicina, puxando mais pro meu lado. Um estudo que ele pegou várias pesquisas dos diversos países, de todos os continentes, então é uma pesquisa global. E daí ele viu, né, a taxa de ansiedade nos estudantes. Um a cada 3 estudantes da área de área médica, eles sofrem com ansiedade. E o que é mais interessante é que, por exemplo, onde tem essa maior taxa é no Oriente Médio e na Ásia. E eles hipotetizaram que seria justamente por conta das diferentes visões que tem lá, né? As diferentes culturas. Que, por exemplo, o nível de aceitação de pessoas doentes que tem é baixo, eles não aceitam, eles veem realmente como sinal de fraqueza e vergonha. Então, uma curiosidade, assim, é um assunto que a gente precisa falar sobre, né, durante a graduação. Realmente é complicado. E o cara da saúde, cara, é aquele cara que tá passando por algum problema, ele vai ter que. Ele é instigado a maquiar o problema para você tratar do paciente, cara. Tipo assim, Sim. às vezes você deixa de lado um pouco o que tá acontecendo com você, a sua vida, para você tentar ser o mais imparcial possível. E é um desafio, cara, você fazer isso. É um desafio você ter seus problemas, sei lá, inúmeros problemas que você tem durante a graduação e depois quando você pega para ser profissional da área e vai atender cliente e o paciente, né, o paciente doente reclamando da vida e você com a vida complicada também, e tendo que dar um jeito de resolver o problema do paciente e ainda assim pensar no que você vai ter que fazer para você também, né? É um negócio de lidar com vidas humanas, com vidas, né, de modo geral, cara. É complicado, complicado mesmo. Vamos falar sobre o curso? Nossa, curso maravilhoso. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Eu acho que a gente pega algumas disciplinas juntos. Ao mesmo, a gente, sei lá, anatomia é para todo mundo, sei lá, biologia celular não sei se é para todo mundo, essas coisas assim, acho que todos nós pegamos fisiologia também. Eu acho que a Isabel tá justamente pegando fisiologia agora, né? É isso aí. Isso mesmo. Isso não é uma luta. Muito bom, cara. Bom demais. Eu já falei pra vocês que eu reprovei em fisiologia. Não. Reprovei em fisiologia. Oxe, não sabia disso não. Foi a única disciplina que eu reprovei. E depois eu fui lá e paguei e refiz ela e passei e terminei fisiologia. Mas eu sempre bato na tecla que foi porque o sistema de avaliação não foi muito bom para mim. Porque reprovou 40 alunos da sala. De 40.
Aí eu falei, pô, não, tem alguma coisa, peraí, né? Peraí que tem alguma coisa que não tá funcionando legal. E logo mais eu peguei essa disciplina com esse mesmo professor e ele tinha mudado porque a instituição tinha falado com ele que o sistema de avaliação dele não estava legal. A galera estava aprendendo, mas não estava legal. E ele mudou o sistema de avaliação dele para um sistema de avaliação melhor. E aí eu consegui passar junto com a turma. A turma tava de galera nessa reprovação aí, tava de galera, a gente ficou indignado. Porque durante a graduação a gente vai ter muito disso. Cara, isso também, pô, a gente vai ter professores e professores. A gente vai ter aquele professor parceiro, gente boa. Vai ter eu achei muito legal eu ver certos tipos de professores e as disciplinas que eles davam ficarem totalmente diferentes por conta de ser um professor diferente do outro dando a disciplina. Cara, fica muito diferente, fica muito diferente. E às vezes o conteúdo ele fica grande em relação ao que você tem que estudar, ao que você tem que produzir, porque esse professor deixa mais difícil a disciplina e essa produção que você tem que fazer. Eu tive muitos bons professores mesmo, que eu sinto saudade e falta deles. Mas eu realmente gostei demais foi o que me orienta hoje em dia. O que faz a minha orientação para iniciação científica. O cara é gente boa pra caramba. O que mais? Vamos lá, Gabriel. Você, como é que é esse curso de fisioterapia? O que você vê lá? Cara, eu acho que do começo até a metade, não, um pouco menos da metade, a gente tem muita matéria parecida, né? As matérias básicas, bioquímica, biologia celular, anatomia, cinésio. Aí depois eu acho que com o tempo vai afunilando, né? Mais pro curso de cada um. Mas isso é bem parecido nos cursos da saúde. Eu não reprovei nenhuma matéria, Ah! mas, mas tive dificuldade, sim, algumas, claro. Isso também que você disse dos professores, esse contraste entre eles, assim, é realmente muito diferente. Os professores que a gente via que menos se importavam com nota eram os que a gente tinha mais nota, porque a gente ficava bem mais tranquilo, aquela pressão por ser aprovado meio que ficava de lado e focava em aprender. Então a gente eu pelo menos conseguia aprender mais e ter notas mais altas, sabe? E uma coisa assim que você disse de método de avaliação também é uma das coisas que eu não gosto muito na minha faculdade, sabe? Eu acho muito preso. O professor é obrigado a ter aquele método de avaliação. Tem que ser 2 provas e ele tem um trabalho que pode ser dado de qualquer jeito, né? Só que esse trabalho acho que é 1/5 da nota. Então é bem pouco, né? Eu gostaria que meus professores tivessem mais autonomia para decidir como dar essas notas, sabe? Acho que seria mais prazeroso o curso, porque, para ser sincero, quando eu estudo para prova, eu não aprendo nada. É uma decoreba, e quando dá 2 meses que acabou a prova, aquilo tudo, 80% do que eu estudei para a prova já se foi, sabe? E tem trabalhos que eu apresentei no começo da faculdade que até hoje assim, eu dou uma relida, eu consigo apresentar de novo, sabe? Fica preso na minha cabeça. Então, eu acho que, não sei como é na faculdade, na universidade de vocês, né? Mas, mesmo tendo essas matérias parecidas, esse contraste entre instituições diferentes e professores com dinâmicas diferentes pode mudar totalmente o curso, né? Você, Isabelle, como é que tá aí? Então, assim, eu não tenho muita habilidade de falar muita coisa, né? Porque eu ainda sou uma formiguinha, ainda tenho muita coisa pra passar. Mas eu tô gostando bastante. Os meus professores, eles têm bastante liberdade pra fazer o que quiser com a gente. E o que eles sempre falam é a questão que
Eu não sei como é que é pro curso de vocês. Eu acredito que deve seguir uma linha parecida, semelhante ou não. Mas o curso de medicina, de acordo com os professores, né, está ficando cada vez mais microbiológico. Então, a gente vai começar a ver mais a partir da microbiologia, assim, a questão da... Não é mais uma coisa macro, né? Agora os tratamentos vão ser sei lá, uma injeção que põe em você e aí ela vai trabalhar tudo no teu corpo ali. Então é uma perspectiva do curso, assim. Eu não sei como é que funciona no curso de vocês, mas é mais isso que eu posso falar por enquanto. Legal. Cara, eu também peguei uma galera falando sobre isso, sobre trabalhar mais no micro, cada vez vai ficar mais, principalmente para lidar com as individualidades das pessoas. A gente vai acabar mexendo muito mais com o pequeno para se refletir no macro lá. Cara, a educação física a gente tem de novo, a gente tem duas educações físicas, né? E a diferença dela por bacharel, para a galera que está ouvindo, que quer saber um pouco mais sobre educação física, não sei, a gente pega disciplinas junta com a galera da saúde, também na licenciatura, quando chega no final do curso da licenciatura, que a gente vai entrar mais na parte pedagógica, na metodologia de ensino, essas coisas assim. E foi nessa época, quando eu peguei essa parte, que eu entendi que muito das disciplinas que são dadas, em questão de instituição, por mais que o professor, e que bom que tem instituições que têm mais livre arbítrio para os professores, mas tem certas instituições que precisam, como que eu faço para vocês, de prestar contas. Tem que mostrar, não prestar conta de dívida, eu digo prestar contas de mostrar resultado. E em relação a mostrar resultado, o mais palpável para demograficamente o pessoal utiliza mais prova. Porque, pô, a galera passou, né? Normalmente a população tende a entender de que, se esse curso aprova tantas pessoas por tantas notas, significa que esse é um curso foda, entendeu? Só que, claro, tem muitas problematizações em relação a isso, em relação à pessoa que está fazendo essa prova, se essa pessoa tá de fato feliz com o que ela está fazendo, enfim. Mas é o que o pessoal mais usa em relação à prova. A minha também tem prova pra caramba. A minha é metade metade. Metade é prova, que aí o professor não mexe, é a instituição que faz e pronto. E a outra nota a outra metade é o professor que pode fazer do jeito que ele quiser. Cara, eu vi professores, cara, gente, quando a gente começa a mergulhar um pouco em critério de avaliação, por que eu gosto de pegar no pé principalmente da área da saúde em relação à avaliação? Porque, cara, a nota não vai te servir na hora que você tiver um paciente com um problema. Não vai te servir. O que vai te servir é a sua capacidade crítica de buscar por informações para conseguir fazer aquele tratamento, para conseguir fazer naquela pessoa, né, voltar, ter aquele seu problema solucionado. E quando chega professores com método de avaliação em que ele não mexe com nota, cara, é surpreendente o quanto a gente consegue praticar, fazer certo tipo de prática sem essa ideia de prestar contas e que a gente consegue levar para a vida. Talvez seja por isso que o Gabriel tenha mais afinidade com a galera que não mexe com nota, um professor que não mexe com nota, e você tem muito tempo e espaço para você mexer com prática. Porque o negócio é você tá sabendo fazer, cara. Você tá sabendo fazer ou sabendo procurar como faz. Porque na hora que chegar o seu paciente, véio, é uma vida. E aí, cara, é uma vida que você tá lidando. Pô, você vai lidar com tratamento, prevenção e cura. Então, cara, aquilo ali é a vida do paciente. Se você não souber, se você der um vacilo, você gera lesão pro resto da vida, você gera problema pro resto da vida dessa pessoa e você pode até, né, ocasionar o falecimento dessa pessoa. Então, tipo, é algo que a gente, durante a graduação, a gente ouve muito desses casos de para assustar mesmo o estudante,
para o estudante levar aquele baque e ter a ideia de que, cara, ó, a avaliação, cara, é para você passar de disciplina, passar de etapa na universidade, porque depois, até mesmo durante, se você começar a pegar uns estágios com práticas, você já vai dar uma olhada e vai ver que aquilo ali é muito do que você tem que saber fazer na hora, com o que tiver, com o que puder. A gente vê uma situação nos hospitais, cara, hoje em dia, a gente viu, por conta do Covid, cara, a galera usando uns canos ali para distribuição de oxigênio, porque não tinha oxigênio para os pacientes, não tinha suficiente, ou seja, a galera não viu isso na universidade, cara. Teve que dar um jeito, teve que dar um jeito e é isso aí. Improviso, né? Eu acho que é por isso que tá ficando mais comum também o método PBL, né? Problem Based Learning, Aham. que os alunos eles estudam um caso antes e depois eles discutem entre si. Eu acho que isso gera um engajamento muito maior do que ficar sentado absorvendo conteúdo, né? Eu acho que assim, É que a gente costuma entrar na universidade, a gente acha legal e tal, pá, mas também vale lembrar que a universidade ela não vai te ensinar a trabalhar. E isso tem que ficar bem claro. A gente aprende a ser crítico em relação ao que a gente quer buscar, ao que a gente quer ser e o que quer fazer. E no trabalho que a gente vai aprender a trabalhar. Hoje eu estou fazendo um estágio, cara, muito diferente do que o cara da educação física faz. Pô, o cara da educação física ele pode trabalhar em clínica, em hospital, pode trabalhar em centro de treinamento, academia, crossfit, pode trabalhar treinando um público específico, personal trainer, tratando de alguma comorbidade que eu ainda acho que ainda precisa de discussão em relação a o trabalho disso e o trabalho do fisioterapeuta. Pode trabalhar em escola e eu estou trabalhando na parte administrativa de educação física, cara. Nunca nem pensei na minha vida que isso aí fosse existir. Mas tem, entendeu? Então, e não foi na universidade que eu aprendi que tinha. Ou aprendi a trabalhar naquilo. Foi trabalhando que eu aprendi a trabalhar. Porque é basicamente isso. A gente, às vezes, a gente pode pensar que, pô, eu tô estudando aqui, por que eu tô estudando isso aqui? Por que eu tô estudando essa disciplina que não vai me servir de nada? Porque eu quero trabalhar com tal público, eu quero trabalhar com gerontologia, eu quero trabalhar nessa galera, por que eu tô vendo é, é, as crianças, por que eu tô mexendo com criança agora, sabe? É mais para você saber, é mais você ter vivência naquela área, você saber o que você quer, o que você não quer, e você ser crítico para você pensar, não para você pôr defeito de fato no curso, e sim ser crítico de você conseguir filtrar as formas que você obtém informações para o seu trabalho. Por mais que você não vá trabalhar com aquele público, vale a pena a vivência para que você saiba o que fazer na hora que der merda. Porque quando der merda, vai cair na mão de vocês. Estão na área da saúde. Vai ter que dar um jeito. Ah, você está trabalhando só com gerontologia. Pô, mas chegou um grupo de criança ali, estão precisando de atendimento seu. Você vai falar, não, mexo só com 60 para cima. Não você não vai fazer isso, entendeu? Você não vai fazer isso. Então você já vai começar a ver um pouquinho na universidade e saber filtrar isso aí, cara. Eu vejo muito isso que você disse no curso de fisioterapia, né? Tem muita área que a fisioterapia engloba, que eu também fazia a menor ideia. Até você disse da parte administrativa, existe a parte jurídica de fisioterapia. Por exemplo, em algum processo trabalhista, alguém processando a empresa, dizendo que teve alguma lesão, algo do tipo no trabalho, é feito um laudo através de um fisioterapeuta, sabe? Então é Ah, o uma área bem fisioterapeuta que ampla. faz? Sim, Ah, é uma área bem ampla, assim. E a gente vê muito isso, até os próprios colegas falando no curso, eu quero trabalhar com traumato, por que eu vou ter aula de dermatologia? Eu quero trabalhar com geriatria, por que eu vou ter aula de pediatria? Então, mas assim, acima de tudo, em primeiro lugar, você vai ser um fisioterapeuta, você vai ser um educador físico. Tá ok você querer ter uma especialidade, você ter interesse em uma área específica, né? Mas primeiro a gente tem que englobar o básico do curso para
para daí começar a decidir para que lado a gente quer caminhar. E algo que eu vejo também, não sei se vocês têm essa mesma visão no curso de vocês, mas é que nem tudo a gente vai aprender na faculdade, sabe? A gente tem essa visão de que vai entrar na faculdade e vai sair sabendo tudo da minha área, vou me dedicar, vou ser o melhor aluno sempre, vou sair sabendo tudo. E não é, sabe? Muita coisa eu tive que pegar por fora, procurar professor depois da aula, ó, tô com dificuldade nisso, a gente vai ver isso na matéria? Não vai dar tempo. Você quer ver, te indico o material, se tiver alguma dúvida te ajudo, mas não, tipo, me desculpe, mas não dá tempo, sabe? E às vezes procurar curso por fora, fins de semana, videoaula. Então eu acho que é algo que o pessoal que tem interesse pelo menos na minha área, em começar a estudar, já põe isso na cabeça, sabe? Muita coisa você vai ter que pegar por fora, principalmente se for algo de seu interesse, que você tem afinidade e queira aprender. E às vezes você vai ter essa decepção que você não vai aprender no curso, ou vai ser algo muito básico, muito rápido, assim, só passar por cima. Tenha isso em mente, que às vezes muita coisa você vai ter que pegar por conta própria. Na faculdade eu tinha uma visão de que era. Eu entraria assim, sabendo nada e sairia sabendo tudo, né? Mas hoje eu tenho a visão de que a faculdade é mais um norte, assim, sabe? Ela te ensina o básico, tudo, e te dá a direção. A partir daí é contigo, sabe? Você se especializar fora dali, continuar estudando sempre, independente se você não tem interesse em fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acho que não é uma obrigação, mas é algo muito importante, principalmente para a gente da área da saúde, sempre se atualizar, sempre ver as novidades, correr atrás e ter esse hábito de não depender de ninguém, sabe? Buscar conhecimento também por conta própria fora da universidade. Vou guardar a dica. Obrigada, Gabriel. Ai, cara. É foda, velho. É foda. Eu tava conversando esses dias com o meu orientador, que ele tá com um projeto de mestrado, né, e tal. Tava querendo me chamar. E, cara, é mexer com a área que eu nunca mexi na minha vida, que é gerontologia, cara. Eu dando muito sucesso com os jovens, adolescentes, que é a vontade que eu tenho ainda. Eu ainda preciso tomar a decisão sobre da minha vida, pra onde é que eu vou. Mas, cara, mexer mexer com idoso, cara. E assim, eu falei, cara, mesmo eu não entrando, posso não entrar, eu quero saber como é que funciona. Só pra ver como é que é. Porque, cara, depois que eu descobri, e eu não sabia, juro pra vocês que eu não sabia, que a gente vai chegar uma época que a gente vai ter mais gente idosa do que gente nova, e mais gente ficando cada vez mais idoso, o público vai ficar maior para atendimento. E diante dessa vida, diante do que a Isabelle falou, sobre a gente trabalhar a individualidade, com esse tanto de comorbidade, o cara tem que saber mexer com isso também, tem que saber, não tem muito para onde correr. Você ficar só numa classe, só numa especialidade, é bom, maravilhoso, se é isso que você quer, pode fazer. Mas eu acho que ainda você precisa dar uma olhada nos outros ramos do serviço, porque a gente não tem muita segurança em relação ao trabalho, a gente não tem muita segurança em relação ao futuro, de saber o que vai acontecer e tal. E é bom a gente estar preparado para um bocado de coisa. Não dá para se preparar para tudo, mas pelo menos dá para saber por onde que a gente consegue se preparar. Esse é o caminho que eu costumo falar para quem é aluno, quem está pensando em começar. Queria te perguntar o que você acha do seu curso, o que você mudaria, sabe? Se você tivesse autonomia para mudar alguma coisa, você manteria desse jeito? O que você mudaria no seu curso? Quer começar, Isabelle? O que eu gostaria que mudasse no meu curso é que a gente conseguisse estudar de uma forma que não ficasse tão robotizado, que a gente tem esse problema ainda. E, assim, o que eles fizeram para resolver é que a gente tem durante todos os 6 anos de curso aula de ética, né? Pra gente não virar aquele médico que vê o paciente como uma doença, um objeto e pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, tem uma carga muito grande de conteúdo que a gente precisa aprender.
Então, assim, se pudesse mudar alguma coisa, seria mais nesse sentido, mas eu não sei direito como. O que alguns professores comentam com a gente é a questão do curso de medicina fora do Brasil, porque por exemplo, nos Estados Unidos são 4 anos de medicina, mas antes eles fazem 2 anos de uma outra faculdade, assim, 2 anos de psiquiatria ou psicologia, 2 anos de educação física, 2 anos de uma área assim, não precisa ser da saúde, tecnologia. E aí, quando eles vão para medicina, eles não têm só aquele conceito médico, não entra na cabeça deles só médico, eles entendem de outras áreas, eles têm um, um acervo cultural muito maior, entendeu? Do que a gente tem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem que, como o Gabriel disse, por exemplo, se você quiser alguma coisa mais cultural, assim, ver por fora. Se eu queria aprender uma coisa diferente da área da saúde, eu tenho que correr atrás disso. Eu não vou. A faculdade por si só, ela não. Na grade curricular obrigatória não tem isso, porque não tem espaço, já tem muita coisa. Então é mais isso mesmo. Eu mudaria no meu. Aí vamos outro podcast, né? Não, cara, é porque a educação física ela tá sofrendo muito, por muitos anos, uma crise de identidade. Para que serve a educação física? Para que serve a educação física? Diante da história da educação física, ela sempre foi muito usada como treinamento para esporte ou treinamento militar. E aí chega a década de 80 e a galera começou a pensar mais numa visão mais pedagógica, mais para a vida da pessoa, construção social e tal, e beleza. E a gente vai aplicar isso na escola e, putz, não fica legal porque a galera quer treinamento, quer preparar para o interclasse, ou senão não quer fazer nada, quer aula livre, ou sei lá. E o bacharel, cara, ainda mais nessa pandemia, depois que começou a sair assessoria online, tem cada vez menos profissionais na academia, cada vez mais gente passando treino, só ficha de treino, toma isso aqui, faz. No curso, a gente fica muito perdido em relação a para que vai servir a educação física, porque a gente sabe que previne, mas na hora que der merda, quem é que trata? É o cara da educação física, é o cara da fisioterapia, é um médico. E precisa melhorar um pouco em relação às disciplinas que são dadas. Porque se a gente vai lidar com morbidade, a gente tem que ter disciplina de patologia de comorbidade, velho. Não adianta. Aí você vai falar, não, a gente tem que pesquisar por fora. Que bom que a gente tem mecanismo de pesquisa por fora. E realmente eu aprendi muito sobre mecanismo de pesquisa para eu procurar por fora por minha conta. Que é o que realmente acontece aqui de fato. Mas se a gente for pensar num ser com uma vida doente, em que a gente vai tratar, eu acho que isso tem que ser abordado nas universidades de educação física, nos cursos de educação física. Porque se não tiver, a gente vai fazer treino. Agora, se tá bom ou não pro cara que tá doente, pro cara que tá com o joelho lesionado, com o tornozelo, aí é outros 500, porque eu mesmo ainda não sei, eu preciso realmente ver. Tive casos que tive que atender pessoas que estavam com algum tipo de lesão, alguma comorbidade, alguma doença, e fui correr atrás de descobrir para saber como é que cuida. Mas normalmente sempre fui para a área da fisioterapia, ei, me ajude. Então, assim, você tem a educação física do esporte, você tem a educação física de saúde, que parece mais fisioterapia, não sei, posso estar falando besteira, e tem a educação física da escola, que é a educação física para a vida, mas que a galera não gosta muito de fazer. Então, essa crise de identidade, ela vai passar, não sei, talvez a profissão de vocês também possam ter passado, ou vá passar em algum momento, mas eu acho isso muito pertinente em relação a saber para os cursos e para os professores em saber elucidar isso para os alunos em relação a, cara, isso aqui dá para fazer, isso aqui não é a nossa profissão que faz, porque também tem muito disso na educação física. É o cara que vai mexer com lesão e treinamento, é o cara que vai mexer com alimentação e treinamento, é o cara que vai mexer com comorbidade, patologia e treinamento. E aí, o cara vai mexer com todas as áreas, Eu saio da universidade pensando, eu tenho que fazer medicina, porque eu tenho que saber as doenças, velho. Tem que fazer psicologia, porque eu vou lidar com atleta, os caras estão com a mente acabada.
Tem que saber nutrição, porque alimentação, educação física, pô. Tem que fazer fisioterapia também, aí é foda, pô. Aí não, como é que faz? Então, assim, é complicado essa área, a área da saúde da gente, da educação física. Tem realmente, de fato, uma crise de identidade. É isso. Cara, eu fico pensando assim, eu não sei como é o curso de fisioterapia em outras cidades, outros estados, né? Eu só conheço que eu fico sabendo aqui da minha cidade mesmo, da minha faculdade, faculdades vizinhas. Algo que, se eu pudesse mudar, seria acrescentar muitas aulas práticas e estágios, mais que a gente já tem, né? Desde o começo do curso, sabe? Principalmente estágio. Às vezes, quando eu comparo com a própria medicina, eu vejo que eles começam a ter estágio muito mais cedo do que a gente, sabe? E não que seja errado, claro. Eu acho que tem que ser desse jeito mesmo, você ir pra prática logo cedo, nem que seja um estágio observatório, sabe? Claro que você não vai ter autonomia para ter um paciente no começo do curso, mas você estar ali observando é o jeito mais fácil e mais rápido de você aprender do que você ficar em frente a um quadro com alguém te dizendo isso, né? Acho que seria a primeira coisa que, se eu tivesse autonomia, eu mudaria. Com certeza, mais horas de estágio. Essas aulas práticas a gente já tem bastante, mas acho que nunca é o suficiente. É muita coisa para pouco tempo. O curso de fisioterapia da minha faculdade são de 4 anos, mas a grande maioria é de 5. Então, o que já era corrido fica ainda mais corrido e acaba ficando algumas coisas para trás. Então, algo que eu mudaria seria isso também. Talvez aumentar a durabilidade, a duração do curso, né? Para 5 anos, para 6 anos. Isso eu falo da minha faculdade. E tentar ter mais informações, igual o Erivaldo disse, de outros cursos também, sabe? É muito comum a gente ver hoje, principalmente os professores mais novos, é até engraçado isso, pregando a integração da saúde, né? A gente nunca tratar o paciente como só aquela parte física, tem a alimentação dele, tem o sono, tem a parte mental, tudo é muito importante. Mas dentro do curso mesmo, eu não vejo a própria instituição ou os professores tentando trazer isso, sabe? Trazer alguém de outras áreas para falar com a gente, tentar juntar os cursos dentro da própria instituição para terem aula juntos, sabe? No curso, a minha faculdade é muito assim. Tem a turma de anatomia para fisioterapia, tem a turma de anatomia para enfermagem, tem a turma de anatomia para educação física. Por que não juntar, sabe? Todo mundo, tentar trazer perspectivas diferentes, sabe? Seria da Para hora. já desde o começo do curso, a gente já ter esse costume, esse hábito de trabalhar com profissionais de áreas diferentes, sabe? Para não chegar lá na frente e a gente ter que aprender isso, sabe? Seria muito mais natural esse processo da gente trabalhar em equipe. Fluiria bem melhor, sabe? Eu acho que são essas 3 coisas que eu gostaria de que fossem diferentes durante a minha graduação. São pontos muito importantes mesmo. Em relação a essa questão de profissionais diferentes, de vez em quando eles trazem um pessoal especializado em outras áreas, né? Especialistas em outras áreas. E assim, é uma experiência muito enriquecedora, apesar de que quando eles dão aula, eles falam tanta coisa assim, que é tanto detalhe que a gente já. É muita coisa, né? Mas assim, é uma experiência muito legal mesmo. Eu acho que realmente valeria a pena integralizar melhor, né, os cursos. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos 2 episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.